Parecia só mais uma dificuldade normal da Audi, mas a comparação feita por Reginaldo Leme mudou completamente o peso dessa história. Quando ele coloca a marca alemã no mesmo campo das grandes potências que já mudaram a Fórmula 1, o debate deixa de ser sobre atraso e passa a ser sobre estratégia. E o timing chama a atenção. Enquanto a FIA corre para discutir falhas do regulamento de 2026, a Audi já aparece resolvendo justamente um dos pontos mais difíceis desse novo ciclo. Isso não nasceu de rumor solto nem de torcida. Nasceu da soma entre declaração pública, contexto técnico, peso mínimo atingido e leitura de cenário. Então a pergunta que abre este vídeo é simples e incômoda. Se isso não era erro, o que a Audi já entendeu antes de todo mundo? Antes de aprofundarmos, se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Vou ler todos. E uma coisa que muita gente me pergunta: como eu faço esses vídeos de notícias? Foi com um vídeo simples assim que eu consegui monetizar canais no YouTube. Se você quiser aprender como criar canais nesse formato, deixei um e-book no comentário fixado. É só acessar o link para ver como funciona. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. O caos não começou na pista. Começou quando o regulamento prometeu controle e entregou incerteza. Diferenças de velocidade entre carros passaram de 30, 40, até mais de 50 km por hora em situações reais. Um piloto em modo de economia vira um alvo lento. Outro, em potência total, chega rápido demais. E isso não é teoria. Isso já forçou a FIA a chamar reuniões urgentes. Quando a categoria mais estruturada do mundo reage assim, é porque algo escapou do plano. E no meio dessa turbulência, quase ninguém percebeu um detalhe silencioso: o peso mínimo. Enquanto equipes tradicionais ainda lutam para chegar nesse limite, a Audi já bateu esse número desde o início do projeto. E aqui a leitura muda completamente, porque não é só cumprir regra, é ganhar liberdade. Liberdade para reposicionar lastro, ajustar equilíbrio, refazer o comportamento do carro em cada curva e, principalmente, esconder performance. Esse é o ponto que separa quem está tentando entender o carro de quem já começou a moldar o carro. E isso fica ainda mais evidente quando se olha o restante do grid. Equipes grandes ainda carregam excesso. Isso impacta consumo, desgaste e eficiência. Cada quilo a mais custa tempo. Décimos que parecem pequenos, mas que definem corrida. Enquanto uns ainda brigam com o básico, outros já estão trabalhando no detalhe. Agora observa o contraste. De um lado, equipes reagindo. Corrida após corrida. Ajuste após ajuste. Sempre um passo atrás do problema. Do outro, a Audi, sem discurso inflamado, sem pressão pública, admitindo dificuldades, mas já resolvendo um dos pontos mais complexos do regulamento. Isso não parece erro, parece decisão. E quando entra a análise de Reginaldo Leme, o cenário ganha outro peso. Ele não compara por acaso. Quando ele coloca a Audi no mesmo nível de estruturas que já dominaram a Fórmula 1, ele está lendo padrão, não resultado imediato. Padrão. E padrão na Fórmula 1 sempre aparece antes da virada. Só que tem um detalhe ainda mais importante. O regulamento de 2026 ainda não está fechado na prática. A própria FIA já admitiu que ajustes precisam ser feitos. E isso muda tudo. Planejamento, desenvolvimento, estratégia, porque quando a base muda, quem já está organizado sofre menos. E aqui começa a diferença de mentalidade. Enquanto algumas equipes vivem no curto prazo, tentando sobreviver à próxima corrida, outras trabalham no longo prazo.
construindo estrutura, refinando processos, escolhendo onde ganhar e onde aceitar perder. E é nesse ponto que o nome de Gabriel Bortoleto deixa de ser apenas promessa e passa a ser contexto. Ele não aparece nesse cenário por acaso. Ele aparece dentro de um projeto que não parece desesperado, parece calculado, pensado, posicionado no tempo certo. E isso muda tudo para um piloto jovem, porque talento abre portas, mas é o ambiente que define até onde ele pode chegar. Agora junta tudo. Regulamento instável, equipes pressionadas, diferenças técnicas criando risco, a FIA correndo para ajustar. E uma equipe que, em silêncio, resolve antes dos outros um dos pontos mais críticos. Isso não é coincidência, isso é leitura de cenário. E talvez o maior erro agora seja olhar para a Audi e achar que ela está atrasada, porque existe um padrão que se repete na Fórmula 1. As equipes que dominam não começam dominando, elas começam entendendo antes. Entendendo onde investir, onde esperar, onde não se expor. E isso leva à virada, porque a grande pergunta não é mais sobre o presente, é sobre o momento certo. A Audi está pronta agora? Ou está se preparando para estar pronta quando o regulamento estabilizar? Porque se essa leitura estiver correta, o que hoje parece dificuldade pode ser exatamente a vantagem que vai separar o grid no futuro. E quando isso acontecer, não vai parecer surpresa, vai parecer inevitável. Agora fica a provocação. A Audi está errando? Ou está jogando um jogo que o resto ainda não percebeu? E mais importante, Bortoleto entrou cedo demais, ou exatamente na hora certa? Comenta aqui embaixo. E antes de encerrar, vale trazer alguns comentários que apareceram no vídeo anterior, porque eles mostram exatamente como esse tema está dividindo opiniões. O José Henrique levantou um ponto interessante ao dizer que a própria Audi pode ser parte do problema. E essa leitura faz sentido quando se olha o cenário atual. Quando uma equipe entra forte em um novo regulamento, ela também pressiona o limite do sistema. Mas, ao mesmo tempo, isso pode indicar outra coisa. Não desorganização, mas exploração de zonas que outros ainda não entenderam. O Álvaro Pinheiro trouxe uma visão mais equilibrada. Uma equipe nova precisa de tempo, e historicamente isso é verdade. Só que na Fórmula 1, tempo não é só calendário, é leitura. E o que chama a atenção na Audi não é o tempo que ela tem, é como ela está usando esse tempo. Já o Ivanildo José trouxe uma crítica mais dura sobre a entrada da Audi e o momento atual da categoria. E esse tipo de reação também é importante, porque mostra a frustração real com um regulamento que ainda não se encaixou completamente. Mas talvez o ponto mais interessante aqui seja outro. Enquanto o sistema parece confuso para muitos, pode ser exatamente nesse cenário que algumas equipes encontram vantagem. E também fica o registro para o próprio José Henrique, direto do Espírito Santo, junto com todos que comentaram e não apareceram aqui hoje. Todo mundo faz parte dessa construção, porque no fim é isso que torna a Fórmula 1 tão interessante. Nem sempre o que parece erro é erro de verdade. E se você gosta do nosso conteúdo e quer deixar isso registrado, seja um membro diferenciado do nosso canal. Basta procurar o botão Seja Membro abaixo desse vídeo, clicar e contribuir conosco mensalmente para conteúdos cada vez melhores. E se esse tipo de análise faz sentido para você, se inscreve no canal, porque na Fórmula 1, o que decide o futuro quase nunca aparece primeiro na pista.